segundo escreveu Samuel, capítulo 11, versículo 1. O título da campanha é o poder de Deus. Às vezes você se pergunta, Senhor, por que o seu poder ainda não me alcançou? O Senhor irá dizer a resposta que você precisa ouvir essa noite. Amém, gente? Amém. Oh, glória. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e sentassem a Rabá. Porém, Davi, como está sendo glorificando e exaltando o nome do Senhor, que é santo. Essa não é uma palavra que não venha a ser conhecida, porque eu creio que alguns dos irmãos já viram eu pregar essa palavra. Mas a própria palavra de Deus diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Se pode a Deus colocar essa palavra em meu coração, é porque Deus quer tratar com alguns dos irmãos aqui essa noite de uma forma diferente. Amém, igreja? Amém. A primeira passagem nos diz que aconteceu que no tempo em que os reis saíam à peleja, o rei Davi, que era o grande, que era o monarca, que era rei dos reis adjacentes. O costume em Israel era que o rei fosse junto com a sua comitiva. Iria a comitiva do rei com os reis adjacentes, os reis da vizinhança, mas na frente iam os capitães, comandantes da guarda real, junto com a arca, para preparar o lugar para quando o rei chegasse, ficasse acomodado ao lado da tenda da arca. Porém, Davi, ele agora deixa de fazer o que era de costume e fica em seu castelo. A palavra nos relata que Davi agora ele está no seu castelo deitado, porque a parte da tarde é a melhor parte que se tem para dormir no deserto. Porque de manhã é muito quente, à noite é muito frio, e à tarde é aquele frescor gostoso. Então era acostumado, o rei era acostumado a dormir no período da tarde. E a palavra nos relata que à tardezinha ele se levanta e ele começa a passear no seu castelo, na sacada do seu castelo, quando de repente ele olha para frente e avista uma mulher se banhando. A mulher estava se banhando, ela estava nua. E ele fala acerca da palavra que ela era formosa, ela era bela à vista. Ele fala que dava para ver a sua beleza, a sua formosura. Ele chama o seu eunuco e fala que aquela mulher, e o seu eunuco fala que ela lá é Batseba. E ele diz, oh, rapaz do céu, aquela mulher de Urias, o Eteu. E Davi manda chamar aquela mulher. Aquela mulher agora estava numa situação delicada. O rei tinha acabado de mandar chamar ela para entrar diante do rei. Ou você entrava culpado, ou você entrava glorioso para receber uma bênção grande. Geralmente, naquela época, quando o rei mandava chamar, era para ser punido. Aquela mulher agora ela vem tremendo perante o rei. A palavra nos relata que o rei agora fala mansinho com ela. Ele entra ela entra ele se envolve. Mas a palavra também nos relata que ela tinha acabado de purificar-se
da sua imundícia. O rei comete o ato de adultério. Esse mesmo rei que escreveu Salmos, Jesus, Salmos 23. Quem não sabe o Salmo 23? Hein? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em paz e ver em paz. Olha só, esse é o autor que escreveu que o Senhor era o pastor dele, nada. Mas faltou juízo ao rei Davi naquele dia. Eita, faltou temor de Deus ao rei Davi. Ao rei Davi, sabe o que ele faltou? Comunhão com o Espírito de Deus que ele tinha havido de perder naquele momento. O rei agora ele deixa de dar lugar ao Espírito de Deus, aquele que movia, que fazia que o rei bailasse em volta da arca, e dá lugar agora ao espírito demoníaco, que é aquele espírito que cobiça a mulher do seu próximo, é aquele espírito que não teme a Deus, aquele espírito que não tem medo de nada. Eita, Davi agora, ele está diante do pecado, e ele acha o pecado delicioso, ele desfruta do pecado, sem pensar nas consequências. Ele envia aquela mulher para a sua casa, quando de repente, algum tempo depois, aquela mulher volta com uma mensagem: olha, rei, beijada estou. Eita, rei, eu estou presa, eu estou grávida. Dentro de mim carrega uma semente que é tua. Olha só, o rei agora, ele vê que aquela mulher poderia ser a futura rainha de Israel. Ele vê que aquela mulher tinha atributos. Era uma mulher de autoridade, era uma mulher decidida. O que ela queria fazer, ela fazia, e pronto, acabou. Ele vê que ele está agora num lugar tenebroso, ao qual, se ele divulgar, aquela mulher seria apedrejada segundo a lei de Moisés. Que toda mulher que cometesse adultério seria apedrejada até a morte. O rei agora se encontra numa situação delicada. Ou ele dá o decreto como rei, ou ele passa uma baixa por cima. Mas não, Deus nos dá o inimigo mais uma vez. Ele agora elabora um plano demoníaco contra a vida do seu semelhante. Ele deixa de ser por um instante segundo o coração de Deus e passa a ser segundo o coração de Satanás. Mas, meu Fábio, isso é heresia, não é heresia, a palavra nos cala. Foi projeto de Deus que acontecesse. Não temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que temos vontade. Se você pega, foi porque você quis. Se você está andando no caminho todo, foi porque você quis andar no caminho todo. Ele está pulando a cerca porque você quer. Davi agora, ele fala, só tem um jeito. Manda chamar Urias. Vai mensageiro ao deserto, chama Urias chega, e Davi lhe pergunta: e aí, Urias, como vai você? Como vai a arca? Como vai Joabe? Ele fala: olha, vai todo mundo bem. Ele fala: entra, come, bebe, conversa um pouco comigo. Mais tarde, depois ele pega Urias, olha, agora vai para tua casa, lava o teu peito, deita com a tua mulher. Olha só, ele queria que Urias fosse para a casa dele, para deitar com a mulher dele, e assim fazer com que aquele filho não fosse do rei, mas sim de Urias. Mas só que Urias ele era temente a Deus, ele fazia parte de um batalhão escolhido por Deus, que a palavra nos fala que era o batalhão de 30 de Joabe, era os melhores guerreiros que Davi tinha, aqueles que foram escolhidos a Deus para fazer parte da sua guarda real. Aleluia, Deus! Davi agora fala para ele descer, ele desce, faz como o rei mandou, mas quando ele sai pelo castelo, ele se defronta no portão do castelo, ele vê que as iguarias do rei, porque quando o povo saía a peleja, a multidão ia para de frente do castelo, interceder pela vida daqueles que estavam na peleja. Ele agora fala: o quê? Agora eu vou ficar aqui intercedendo pelo meu capitão, eu vou ficar intercedendo pelo rei. Ele fica na porta do castelo junto com aquela multidão e junto com aquelas iguarias que eram oferecidas como manjares para o Senhor Jeová. E mais tarde aquilo chega ao ouvido de Davi, o seu eunuco chega e fala: meu Senhor, o Senhor mandou Urias fazer conforme o Senhor ordenou, mas Urias ficou na sacada, Urias agora está lá embaixo, ele
A arca e os reis são acampados dentro. Joabe, meu senhor, e servo do meu senhor, está lá junto deles. E eu entrar na minha casa para comer, beber e deitar-se com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Ele disse que não adiantava, pastor. Não adiantava, porque Urias, ele era um homem como eu e você. Um homem preparado, vendo o sol para ele falando, mas não cai. Ele chama de novo, ele fala, gente, é dar um corre desse miserável para que ele venha não matar a sua casa. A palavra nos relata que ele chamou Urias bebeu, comeu, passou a noite, e de manhã ele mandou embora. Só que de manhã ele ficou na porta da rádio. Jeová. Aleluia. Aleluia. Ele não tinha jeito. Ele agora arma contra Urias um dos piores pecados. Ele começa a arquitetar agora a morte de Urias. A palavra nos relata que ele faz uma carta para Joabe, falando para Joabe: olha, Joabe, você pega Urias e coloca na frente da pior peleja e sai de trás dele para que ele venha ser atingido e morra. Mas o pior de tudo, ele enviou por mão de Urias. Essa carta que levou a sentença da própria morte foi Urias. Urias agora ele vai com ele levando a sua carta. Agora eu entro, agora eu vou conjecturar. Agora eu vejo Joabe, aquele que selecionou, que treinou Urias, aquele que preparou para ser um dos seus comandantes. Ele agora se vê no lugar de atentar para a voz do seu superior, para fazer aquela coisa tenebrosa. Ele agora pega, ele vê Urias, ele fala: meu Deus do céu, Senhor, eu treinei esse homem para ser um capitão, um centurião, para ser um homem da guarda real, e agora estou com a incumbência de enviar ele para ele ser sacrificado pelos prazeres, meu rei. Ah, Senhor, enquanto as igrejas não faz isso hoje em dia, pastor, quando a igreja não pega as ovelhas para tosquenejar ela, para arrancar da sua gordura e envia lá para o matadouro, ei, não pensa na sua alma, não pensa na sua vida, não pensa no que você vai passar, no que você vai atravessar. Eles só pensam em dinheiro, só pensam em fama e status, pastor. Eles pensam nisso tudo, eles têm o prazer de pegar o seu laptop, levantar a sua tela e falar: olha, Deus, e papapá. Mas olha, ele não está pregando para um bando de cachorros fomeados, ele tem que saber que ele está pregando para aquele que foi formado à semelhança de Cristo. Ei, quando ele olhar daqui de cima e para baixo, eu quero ver o coitado, eu quero ver a imagem de Cristo Jesus sendo transformado. Ele foi bagunçado, foi, pastor, mas o Senhor vai transformar, de jogar no livro no esgoto, o Senhor vai te pegar, vai dar um banho, vai trocar as suas vestes. Mas tu pode ter certeza que mesmo pecando, você tem a misericórdia de Deus se renovando a cada manhã. E Joabe agora, ele pega e faz aquilo que o rei Davi mandou. Ele coloca Urias na frente da pior peleja. A palavra nos diz que caíram alguns, e entre eles morreu. Agora toda a culto de libertação, a maior libertação da sua vida foi você ter aceitado a Cristo Jesus. A maior libertação, pastor, que nós adquirimos foi quando levantamos a nossa mão. Se as coisas estão difíceis, se não está fácil, você pode ter certeza que isso é provisão de Deus para que as coisas venham melhorar na sua vida. O rei